Bem-vindos ao Preveste EA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou mulher, tenho 43 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa, estou trajando calça jeans preta e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV, estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os eixos temáticos e seus respectivos repertórios. Conhecer os eixos temáticos é muito importante para quem vai prestar o vestibular e produzir uma redação. Até mesmo porque os temas são retirados dos eixos temáticos. Mas, professora, o que são esses eixos? É muito simples. São justamente as áreas que acentuam problemas sociais. Como? Nós temos o desemprego, nós temos a uberização, nós temos a mobilidade urbana, nós temos a marginalização. Todos esses contextos que estão sendo linkados aqui nessa tabela de questões sociais pode ser utilizado como um tema que pode aparecer na tua redação. Nós temos meio ambiente. Meio ambiente é o eixo temático. Dentro do meio ambiente, nós vamos ter a questão dos resíduos, a questão da energia renovável, nós vamos ter a agricultura, nós vamos ter a degradação em si dos rios, das florestas, queimadas. Então percebam que o eixo temático é o geral, tá? É como se fosse o hiperônimo. Então, dentro desse hiperônimo, nós temos o hipônimo, que são justamente problemas que estão dentro desse eixo temático. Então, questões sociais é um eixo, tá? E a uberização, a questão do acesso à moradia, a desigualdade social é o que está dentro desse eixo. Meio ambiente é o segundo eixo e dentro desse segundo eixo, que é o meio ambiente, vai estar o turismo sustentável, vai estar a preservação da floresta amazônica, vai estar a poluição dos rios, dos igarapés. Então, aí dentro vai sair o quê? O nosso tema. Então, nós temos o eixo e dentro do eixo é que tem o tema de redação. Aqui nós temos políticas sociais, segurança e leis, eixo temático. Quais são os possíveis temas que podem estar dentro desse eixo temático? Nós temos a uberização novamente, nós temos a manutenção da soberania no país, nós temos a militarização, ou seja, são temáticas que estão dentro desse eixo. Ao lado nós temos questões de saúde e aí nós podemos trabalhar o acesso à saúde, nós podemos trabalhar acesso ao esporte, nós podemos trabalhar o combate à anorexia, a pandemias, qualquer temática que pode estar dentro do eixo da saúde. E aí nós temos agora a cultura e comportamento. Então, dentro da questão cultural, entra o cinema, que já veio como tema de redação, inclusive no Enem. Nós temos a questão do acesso à cultura nas periferias, tá? A intolerância, o preconceito que ainda persiste na sociedade dentro de cultura e comportamento. Percebam que aqui eu tenho o eixo cultural e eu tenho o eixo comportamental. Ao lado nós temos a educação. Então, de repente, aí a questão do combate ao analfabetismo no Brasil, o combate à educação deficitária, os desafios do ensino à distância. Então, são temas que podem constar dentro do eixo temático de educação. Então, muitos são os eixos, como tecnologia. Então, dentro da tecnologia, nós vamos ter outras temáticas, como o acesso à tecnologia para os idosos, para as crianças. Nós vamos ter crimes que acontecem nas redes sociais, como a gente recentemente tem abordado sobre a questão da adultização, exposição de menores nas redes sociais. Essa temática recai justamente sobre esse eixo.
o eixo da tecnologia. Sobre a ciência, nós já vamos ter a questão do investimento ao campo científico, até mesmo para combater possíveis epidemias. O próximo é a união e múltiplos eixos. Quando a gente fala de união, vocês já podem ter uma ideia que aqui nós vamos ter vários temas, certo? Então é muito importante trabalhar, por exemplo, a funcionalidade das ONGs dentro dessa questão, a desigualdade em nível de classes sociais, a nível de minorias, como indígenas, por exemplo, que já constou várias vezes como temas de redação. Então, os eixos temáticos, eles são muito importantes, porque se você conhece os eixos e se você conhece os possíveis temas dentro desse eixo, nossa, você já vai ter um conhecimento que vai te ajudar muito na redação. Agora é que vem a surpresa, a dica da professora Valesca para você que está assistindo a nossa aula. Não basta conhecer os eixos temáticos, é preciso também associá-los a possíveis repertórios. Como assim? A senhora está dizendo que eu tenho que decorar repertório? Não! Eu disse que você deve conhecer os eixos temáticos, porque você sabe agora que a partir dele vai ser escolhido o tema de redação 2025 e o interessante é você associar a esse eixo temático um repertório. Um repertório para que você possa fundamentar o seu posicionamento frente a esse eixo temático. E aí você deve lembrar que os eixos podem ser qualquer um: educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, tecnologia, comunicação, sustentabilidade. São vários os eixos e por isso agora a gente vai fazer uma análise rapidinho dos mais importantes que eu separei para vocês. Por exemplo, se porventura o vestibular desse ano traga o eixo temático da educação, o que eu posso trazer? Simples. O pedagogo, educador Paulo Freire. Até mesmo porque ele deixa claro que a educação é uma ferramenta fundamental. Para quê? Para transformar a sociedade. Então, se a educação está falhando, significa que o problema vai persistir. Acesso à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal, que deixa claro que todos devem ter acesso à saúde. Lembrando que esse projeto foi criado em 1990 para que todos tivessem acesso, de fato, à saúde com qualidade. Nós temos cultura. Eu gosto muito de utilizar o escritor Ariano Suassuna, porque ele deixa claro que a sociedade brasileira é dividida em duas classes. A classe dos privilegiados e a classe dos despossuídos. Eu gosto muito de associar também a questão dessa cultura, a questão dessa desigualdade ao geógrafo Milton Santos. Ele tem uma citação que diz assim, ele diz que a sociedade é dividida em duas classes, as do que não comem e as do que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Eu gosto muito dessa citação porque faz uma crítica justamente à desigualdade social de que somente uma parcela consegue ter acesso de fato à democracia. Comportamental, eu trouxe o Michel Foucault, porque ele deixa claro que a repetição de determinados padrões culturais, a repetição de atos errôneos, significa que há uma normalização. E muitos dos nossos problemas sociais, eles são normalizados na sociedade e por isso eles persistem, dada essa banalização. E você ainda pode associar aí com a filósofa Hannah Arendt, que deixa claro que o mal praticado diversas vezes torna-se banal. Nós temos também o meio ambiente. Aí eu tenho um segredo. Eu trouxe um repertório coringa dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030.
Mas lembre-se que aqui é um repertório coringa. Por que que a Agenda 2030 é um repertório coringa? Como eu já disse, são 17 objetivos. Dentro desses objetivos, nós vamos ter acesso à energia renovável, nós vamos ter acesso à alimentação saudável, nós vamos ter o combate do desemprego, nós vamos ter acesso à educação de qualidade, nós vamos ter um meio ambiente equilibrado, nós vamos ter vamos dizer, a exclusão da desigualdade social. Imagina só a pobreza ser erradicada. Nós vamos ter acesso à tecnologia. Então, a Agenda 2030 precisa ser lida. Você tem que pegar seu caderninho, tá? Vai lá no Google, lê sobre a Agenda 2030 para você ter acesso a essas informações. Segurança, eu trouxe o Josué de Castro. O ativista brasileiro diz que muitos problemas sociais só persistem dada a falha do Estado em combatê-los. Então você pode associar sempre que você conseguir abordar na sua redação a falha estatal. E se você quiser fundamentar essa falha estatal, aqui nós temos o ativista brasileiro Josué de Castro. Mas não esqueça que o Estado, ele cria todas as políticas públicas para combater os problemas sociais, porém, ainda numa quantidade ínfima, porque ele não consegue atender todas as camadas sociais. E no próximo nós vamos falar de direitos, ter acesso aos direitos, como a gente falou anteriormente do Estado, né? Quando a gente fala em direitos, todo mundo pensa em Constituição Federal. Não, eu trouxe o nosso sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que vai falar sobre a instituição zumbi. O que é uma instituição zumbi? São justamente aquelas instituições que perderam a sua funcionalidade. São aquelas instituições que deveriam combater um problema específico, mas, infelizmente, essa instituição não consegue, de fato, garantir, por exemplo, uma segurança. Então, essa instituição, ela foi classificada pelo sociólogo Zygmunt Bauman como uma instituição zumbi. E aí, para falar de acesso à cidadania, eu trouxe o geógrafo Milton Santos novamente para trazer o acesso à questão da democracia. Ele deixa claro na sua obra Cidadanias Mutiladas que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, todos os indivíduos têm acesso a essa democracia, a esse sistema que garante, por exemplo, uma alimentação, uma moradia, um emprego, uma segurança a todos os indivíduos. E aí nós temos a mídia, e para falar de mídia, eu trouxe o pensador Guareschi, que ele deixa claro que as mídias sociais, elas foram inseridas nos nossos lares justamente para tentar manipular o nosso comportamento e muitas vezes até modificar as nossas ideologias. Então é um repertório bem válido. Para tecnologia, eu trouxe o ex-designer da Google, Tristan, que ele vai falar o seguinte: os produtos das grandes empresas de tecnologias não foram projetados para nos ajudar, mas para capturar o máximo possível a nossa atenção. Então percebam que aqui já deixa claro que a tecnologia, ela pode manipular inclusive a nossa atenção. E para a desigualdade social, eu trouxe Vidas Secas do Graciliano Ramos, que vai falar sobre a desigualdade vivida por Fabiano lá na região do Nordeste, fugindo da seca e da miséria. Para o preconceito, eu trouxe o filósofo, escritor, romancista Victor Hugo, porque ele deixa claro que o preconceito existe porque muitas pessoas têm medo de produzir aquele ato que até então ele justifica como errado. Para fundamentar e consolidar o conteúdo estudado na aula de hoje, eu trouxe uma questão. Para que o repertório seja produtivo, ele precisa estar concatenado à discussão do tema. De que forma isso pode ser feito?
simples. O repertório só será produtivo se no período posterior ele for explicado com base na discussão do tema. Tem que estar muito bem concatenado para que o seu repertório seja de fato produtivo. Então, não esqueça de sempre ligar com o problema do tema. Na aula de hoje, nós vimos a importância dos eixos temáticos para a produção da sua redação. Para mais conteúdos, baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga nas redes sociais para não perder nenhuma novidade que pode constar no seu vestibular.